Olá, e hoje no Sala de Entrevistas estamos recebendo o pastor Luciano Benning da Igreja Internacional da Graça do Rio Grande. Então não sai daí que a Sala de Entrevistas está começando. Olá para você que me assiste aqui na TV Farol. Se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar, também é só seguir o @ que está aqui embaixo. Estou recebendo aqui o pastor Luciano. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pastor Luciano, como começou a tua trajetória com Deus? Então, a nossa caminhada com Jesus, eu digo nossa porque não é particularmente minha, envolveu toda a minha família, né? Foi, para ser mais preciso, no ano de 89, quando o meu pai, que trabalhava no engenho de arroz, ele acabou se intoxicando com veneno, onde ele trabalhava lá, e aí parou todos os órgãos do corpo dele. E ele ficou então hospitalizado e foi desenganado pela medicina. Os órgãos começaram a parar e tal. E isso, claro, naquela época não tinha muito recurso também. E a minha mãe buscou em todos os lugares ajuda, né? O que podia e o que não podia, né? Os próprios familiares mesmo já não tinham mais esperança e tal. Mas foi muito interessante assim, porque nós tínhamos uma vizinha do lado de casa e ela até servia aos espíritos malignos. Né, era uma dona Georgina, que depois até aceitou Jesus, né? Mas antes disso, ela, quando ainda era chefe lá do terreiro, ela, apesar de servir aos espíritos malignos, é uma pessoa muito, muito legal, assim, muito bacana. E ela chegou na minha mãe e propôs, né? Só, olha, o que a gente podia fazer aqui buscando nas entidades, né? Não teve o que fazer. Né, porque era sempre uma vizinha muito boa. E aí então ela indicou a minha mãe a uma senhora que se chamava Laura, hoje já não está mais aqui, já partiu, e ela disse, olha, eu sei que essa Laura, né, ela está indo aí na reunião dos missionários que está vindo aqui na cidade. Isso tudo em São Lourenço do Sul, porque eu sou natural dali. E aí então a minha mãe foi com ela até a casa da Dona Laura, que foi depois lá no hospital e orou pelo meu pai. E aí foi onde o milagre aconteceu. Meu pai foi curado. Depois de 3 dias ali da oração que ela fez, e eu sempre comento isso porque ela não era obreira, não era pastora, ela apenas uma pessoa que frequentava e aprendeu a orar, e aprendeu a usar a palavra de Deus. E aí então ela, quando foi orar pelo meu pai, ele foi curado. E aí depois disso, né, ele voltando para casa, a vida seguindo, vamos dizer assim, ele nos levava para a igreja. Na época era o pai e a mãe, a nossa avó, que agora também já partiu, e nós 4 irmãos. Eu sou o segundo de 4, e aí então o pai nos levava, a mãe nos levava para a igreja. A gente ia, né, e aguardava muito, eu até já comentei um dia no programa aqui que eu faço, né, no Alimento da Fé, que no início da caminhada sempre foi assim, uma coisa que me motiva muito buscar a Deus, sabe, é ter essa certeza de que Ele é através dele que nós temos a vitória. Com certeza. Então a gente se esforçar, né? E nós nos esforçávamos. Eu lembro que o pai chegava do serviço, nós já estava tudo prontinho, pegava as bicicletas, nós às vezes atravessava a cidade, ia na igreja, buscava a Deus lá, e assim começou a nossa caminhada com Jesus, né? Isso no ano de 89 para 90. Logo no ano seguinte, acho que foi 90 mesmo, meu irmão também já se batizaram nas águas, a minha mãe, eu ainda era bem novinho, tinha 10, 11 anos, mas aí quando chegou em 92, aí eu aceitei a Jesus. Na época eu conversei com meu pai, o que ele achava, né, se autorizava até para ser batizado, porque como era muito pequeno, e ele viu certamente alguma coisa em mim que me, né, direcionava a Deus, né, e eu sempre aprendi assim a ter temor às coisas de Deus. E, apesar de ser bem novinho, né, então, mas ali eu aceitei a Cristo. E até agora, recentemente, em dia 29 de fevereiro, esse ano não teve porque é no bissexto. Sim. Mas então eu completo 30 anos de batizado. Que bênção! Então aceitei a Jesus em 92, então agora 2022 são 30 anos de caminhada com Jesus. É assim que começou tudo, né? Em que momento da tua vida você foi chamado por Deus para cumprir o teu ministério?
Então, desde que a gente aceitou Jesus, começamos a caminhar, nós sempre fomos muito envolvidos com o trabalho da igreja. E isso ainda a um outro ministério que nós pertencíamos antes da Igreja da Graça, né? Porque sempre tivemos envolvido lá, né? Eu fazia parte do louvor, né? Ajudava a abrir o culto, cuidei de jovens junto com meu irmão, depois um período também cuidei sozinho. Então a gente sempre teve muito envolvimento assim, né? Fazíamos teatro, então, e ajudávamos no que era possível dentro da obra. Em 2003, né, na época, então, o meu pastor, ele cuidava de uma comunidade que era na garagem do tio da minha esposa. E aí, então, ele me falou, ele disse, Luciano, eu não estou tendo tempo de poder atender esse trabalho, queria saber se tu pode atender, né? Então, daí eu perguntei para ele se eu podia orar a Deus, né? Tendo a confirmação, eu disse bem assim para ele, da minha parte eu quero, só quero saber se é de Deus, se tem a confirmação de Deus. E ele disse, tranquilo, pode orar. Até porque eu entendo hoje, assim, o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus chamou, Ele vai cumprir o chamado, Ele vai dar as ferramentas. E foi uma coisa muito séria, porque eu cheguei em casa, eu orei a Deus, me ajoelhei do lado da minha cama, abri a minha Bíblia, e Deus me mostrou no livro de Romanos, capítulo 10, ali onde fala, né, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Né? E ainda diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. E mais adiante fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu entendi ali claramente, né? Eu tenho para mim, esse texto é a confirmação do meu chamado, mas eu não sabia que era um chamado para ser pastor. Recentemente eu me reencontrei com o meu primeiro pastor e eu lembrei ele de um fato que aconteceu quando eu tinha uns 13, 14 anos. Uma vez nós fomos fazer uma reunião numa comunidade no interior lá de São Lourenço do Sul, né? Na região do Coqueiro ali, para quem conhece. E quando estava voltando, né, na época o pastor ele me alcançou, ele disse, carrega minha pasta. E eu peguei a pasta dele assim. E ele disse assim, tu sabia que quem carrega a pasta de pastor vira pastor? E eu disse, amém. Né? Então isso aí lá atrás, né? Então aquilo ficou no meu coração, mas eu não tinha essa pretensão, não tinha, até porque eu entendo assim, que as coisas de Deus, elas têm que acontecer naturalmente, não pode ser nada forçado, né? Porque Deus, ele vai dando as condições, tem diversos exemplos na Bíblia que foram exatamente assim, então eu queria que comigo fosse assim, não é eu correndo atrás, querendo ser uma coisa, não. Até dentro do ministério, depois da Igreja da Graça, também sempre foi assim. Cada oportunidade que eu tive sempre foi, né, uma condição que me foi dada, né, uma permissão. E eu agradeço a Deus por cada oportunidade. Então lá eu assumi, né, aquele primeiro trabalho. Na época lá não tinha muitos recursos e a gente ia de bicicleta, saía de casa, enfrentava chuva e tal, mas ia fazer as reuniões uma vez por semana. Aquele foi meu primeiro passo. Em 2005, nós viemos para o Ministério da Igreja da Graça, por uma direção de Deus, eu sempre falo isso, Deus deu uma palavra e na confirmação, né? Então, eu trabalhava de vendedor numa loja, né? E aí então, né, eu acabei saindo daquele ministério, fiquei 2 semanas sem ir à igreja nenhuma, e um dia chegando em casa, nós já tínhamos as nossas 2 filhas, né? E elas estavam brincando no pátio de casa. Eu comento isso porque quando eu olhei para elas brincando, eu pensei, qual é o futuro espiritual que eu vou dar para elas? Então, naquele momento, eu pensei, na verdade, mais nelas do que em mim, mas mal sabia o que Deus tinha para mim, através de mim, claro, para toda a família. Então, eu procurei, naquele dia mesmo, uma igreja. E aí, a direção que Deus deu, o Ministério da Igreja da Graça. E o pastor... ainda em São Lourenço. Isso, tudo em São Lourenço. Aí, 2005, janeiro de 2005, cheguei na Igreja da Graça. Fui muito bem recebido pelo pastor, né? Então a gente sentou, conversamos e tal, e aí relatei tudo para ele, né? E na época eu precisava de um acompanhamento espiritual, eu estava fraco na fé, né? Tinha ficado 2 semanas sem ir na igreja e eu me sentia fraco, debilitado, e ele disse, não, tranquilo. E aí eu comecei. Isso lá pela metade do ano mais ou menos, né? Já recebi o chamado para trabalhar como obreiro na igreja. E aí lá por maio, junho já estava trabalhando como obreiro. No mês de outubro, o meu pastor ele foi transferido, né? E aí veio uma outra pastora que cuidou de nós. Esse pastor que foi transferido, né, finalzinho de outubro, ele me fez um convite. Ele assumiu a igreja na cidade de Cachoeirinha e ele me convidou se eu queria fazer a obra em tempo integral, né, chamado ministro, né, na época assim.
E eu disse, olha, vou orar a Deus, né, conforme for a direção, né, tudo certo. E sempre foi assim, tudo muito tranquilo. Então, né, ali começou, só que aí eu tinha a questão do trabalho na loja, eu tinha que me desligar, né. Então fui conversar com o meu gerente, ele me pediu até dezembro para ficar ali, para poder pelo menos não deixar eles na mão também. Com isso tudo na época, com a bênção, o saudoso missionário Alcides, tudo que nos acompanhou, né, e tudo com a bênção de Deus. Janeiro de 2006, então eu fui para a cidade de Cachoeirinha auxiliar na obra de Deus. Então ali começou o nosso trabalho, né, ministerial, assim, dentro da Igreja da Graça, vamos dizer assim, mais propriamente dito. Depois dali, nós fomos para Santa Cruz, né, final daquele ano. Fiquei 5 anos auxiliando em Santa Cruz e foi lá que Deus deu a oportunidade de ser levantado como pastor titular da primeira igreja onde eu fui pastor titular. Em Santa Cruz, eu cuidei na época a comunidade da cidade de Rio Pardo, que hoje é uma igreja. Meio ano, 3 anos e meio eu fiquei cuidando lá na cidade de Vera Cruz, né? E hoje também é igreja instituída. Nesse período também cuidei da cidade de Candelária, comecei o trabalho na cidade de Candelária, né? E tudo ali, mas morando em Santa Cruz. E aí depois dali, então, fui pastorear a igreja de Osório, 2011. Depois, 1 ano e 7 meses, 2 anos depois, fomos para São Gabriel, fui transferido para São Gabriel. Aí lá ficamos 1 ano e 7 meses, fui transferido para a cidade de Camaquã. Fiquei 3 anos em Camaquã e aí vim transferido para Rio Grande. E agora, em fevereiro, fez então 4 anos que estou aqui em Rio Grande como pastor da igreja. Deus tinha preparado todas essas cidades para ti e o Senhor ainda não te fazia ideia, né? Não tinha ideia. Desde aquela primeira palavra que eu guardei no coração, né? E a tua família sempre te acompanhou? Muito, muito interessante essa parte, porque a família realmente sempre esteve muito envolvida, né? Porque quando o pastor ele sente o chamado de Deus e ele recebe essa oportunidade, é muito importante o apoio da família. A minha esposa sempre foi aquela mulher e é aquela mulher de Deus que está ao lado, auxiliando, sabe, como ajudadora, bem como a Bíblia diz, né? As nossas filhas na época eram pequenas, eu não recordo exatamente a idade. A Ana, que é a filha mais velha, né? Isso em 2005, então ela tinha 6 anos. A Juliana tinha 4, né? E então ali a gente começou a nossa caminhada. Hoje elas já estão casadas, né? Já tem lá os genros lá e faz 2 anos que elas estão casadas. E tem o nosso filho, o Kiss, que nasceu na cidade de Osório, em 2012, quando eu estava lá, né? Ele que acompanha a gente hoje, então somos nós 3 hoje aqui em Rio Grande fazendo a obra de Deus, né? As nossas filhas, elas continuam congregando na igreja. Atualmente estão morando na cidade de Camaquã, né? Que são casadas e têm sua vida lá. E como foi a decisão, a tua escolha, né, até descer as águas do batismo? Foi muito interessante também, assim, porque eu senti o chamado de Deus, assim, de aceitar a Cristo, de coração. Como eu disse, tinha 12 anos, mas eu amadureci muito cedo, né? A nossa família sempre teve, assim, uma cabeça muito aberta e uma questão também um pouco de necessidade. Na época eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Né? Hoje a gente vê assim, às vezes jovens aí, né, parece que custam a desenvolver um trabalho, uma coisa. E eu comecei a trabalhei no supermercado, recebendo as sacolinhas dos clientes, entregava a fichinha, sabe? Naquele guichezinho que tinha. Hoje nem existe mais, mas na época era assim, né? Então a partir dali minha cabeça amadureceu bastante. Já com 12 anos já tinha bom entendimento. E já com 15 depois, então, eu já pensava que eu queria ser da vida. Mas com 12 anos, então, quando aceitei a Jesus, né, aquilo chamou meu coração. E aí foi quando eu aceitei, né, o chamado de ser batizado nas águas, né? Então, fui lá e desci as águas do batismo. E principalmente depois do milagre da vida do teu pai, né? Foi. Isso foi o maior incentivo que Deus colocou no coração de vocês. Porque ali começou, na verdade, a nossa caminhada com Jesus, né? Eu tenho hoje por gratidão que Deus fez na vida do meu pai, só que assim, a salvação ela é individual. Com certeza. É importante da gente também deixar claro isso, porque sempre há um motivo que nos leva até Jesus. Sempre. Né? Alguns é de uma forma, outros é de outra. Né? Uns é no amor, outros é na dor. Justamente, eu ia falar isso. Não existe isso escrito assim na Bíblia, mas a gente ouve muito falar. Uns é por amor, outros é pela dor. Né? Nosso caso foi pela dor, mas eu aceitar Jesus foi por amor. Eu aceitei porque eu queria Jesus, porque eu vi a transformação. Né? Esses dias mesmo meu pai veio nos visitar e a gente estava relembrando assim muitas coisas e até uma coisa que meu pai disse assim, puxa, eu não lembro
do quando vocês eram criança, de brincar assim com vocês. E aí eu lembrei, ele disse, meu pai, mas não tinha Jesus na época. Era uma vida sem Deus, era uma vida que não tinha, sabe, a fé que a gente tem hoje, e era um padrão de vida diferente, né? Não digo financeiramente, mas eu digo assim, ó, moralmente, tudo. A nossa vida sem Jesus era uma tristeza. Muitas coisas aconteceram, mas a partir de que Jesus entrou na nossa família, nossa vida, tudo mudou, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E na tua trajetória, o que mais te marcou? Tudo, na verdade, também assim, ó, é que são muitas coisas assim, né? E a minha vida, né, eu tive com 12 anos, eu fui diagnosticado com um problema no coração também, né? Que na época, né, o doutor que examinou, ele até disse assim, que eu teria que fazer uma cirurgia, porque senão eu não chegaria até os meus 20 anos de idade. Isso na época não tinha muito entendimento, eu calculei assim, 20 anos, vai dar lá pelo ano 2000. Aí a gente tinha aquela expectativa que até no 2000 ia acabar o mundo, Jesus ia voltar. Nossa falta de entendimento, né, que a gente tinha na época, eu pensei, falei com meu pai, eu não quero fazer essa cirurgia, né? E a minha mãe também concordou na época e a gente buscou. E aí o que aconteceu? O médico que me deu apenas até os 20 anos de vida, né, eu tive um reencontro com ele depois, ele até ficou assim espantado, porque hoje eu já estou com mais de 40 anos, então, né, já passaram-se mais 20 anos além da expectativa de vida. Então, o milagre de Deus na minha vida, e aí Deus me trouxe para Rio Grande, onde tem um hospital que é especialidade, tem o hospital de cardiologia. Sim. E aí eu fui fazer, né, exames, eu fui buscar até para verificar como estava essa questão. Depois de estar em Rio Grande já. Isso, já morando aqui em Rio Grande. Isso faz uns 2, 3 anos. Foi logo que eu cheguei aqui, na verdade. Primeiro ano que eu cheguei, né, já fui verificar, fiz exames e tudo. E aí fui muito bem atendido aqui por um médico cardiologista, não me recordo o nome dele. E ele fez todos os exames ali e ele chegou à conclusão. Ele disse assim, olha, tu tá vivo por um milagre. Por quê? Porque o problema que eu tenho no coração é uma CIA, é uma comunicação interatrial. Entre os átrios tem um buraquinho que tem que fechar. Toda criança quando nasce tem, por natureza, mas com o tempo, nos primeiros dias de vida ele fecha, né? Que é a comunicação do sangue da mãe com o feto, no caso. E no meu caso ficou aberto. E isso poderia dar um sério problema, só que o que aconteceu? Eu cresci, o meu corpo desenvolveu, naturalmente o coração também cresceu, o buraco também teria crescido, mas o buraco ficou pequenininho. Então esse milagre que eu tenho na minha vida, sabe, mesmo. Então é uma das motivações também de eu, sabe, crer no agir de Deus na minha vida, né? Claro, sem contar outra experiência, grandes livramentos que eu tive, tudo na minha adolescência, passei muita perseguição espiritual, sabe, mas glórias a Deus, assim, ó, a perseverança, é tudo assim, ó, a palavra plantada no coração. Quando tu recebe a palavra de Deus, tu não tem dúvida, e isso te mantém em pé. A gente vê assim, nessa minha caminhada com Jesus, eu já vi muitas pessoas caírem, ficar pelo caminho, né? E o que faltou muitas vezes? Eu acho que faltou uma experiência assim com Deus, sabe? Da pessoa realmente conhecer Deus, o poder de Deus e de se entregar realmente para Deus. Porque eu tenho para mim, lá atrás, com 12 anos, quando aceitei Jesus, uma pergunta que meu pai me fez, tu sabe que é para toda a vida. E eu disse, eu sei, pai, é para toda a vida. Então, eu tenho esses princípios, sabe? Eu sei que até o dia que Jesus voltar, eu vou estar servindo Ele aqui e depois vou ficar na eternidade com Ele lá. Que bênção. E pastor, com a pandemia, como é que foi? Como é que tu te reinventou para ficar inserido? Pois é, Bruna. Aqui, né, isso foi um momento muito estranho, diferente para todos nós. Foi assustador, né? Foi. Em Rio Grande, nós tivemos apenas 15 dias de lockdown para as igrejas, né? Então, nós ficamos fechados. E como tudo era notícias ruins que a gente ouvia, um bombardeio de notícias, a gente ficou naquele pânico. A gente precisou se reinventar. Então, as igrejas fechando, sem os membros vindo. Então, a gente começou a fazer um trabalho de lives, né? Então, eu fazia todos os dias mensagens, né, gravadas através das redes sociais. Então, ali mandava essas mensagens. Grupo de WhatsApp da igreja a gente, né, acabou criando para ter uma comunicação, tanto é que esse grupo se mantém até hoje. Foi onde foi criado o grupo da igreja, vamos dizer, porque antes a gente não tinha essa necessidade, mas a gente viu que também trouxe, vamos dizer, alguns benefícios, né? Que hoje a gente tem uma comunicação mais direta com os membros da igreja também, né? Então a gente começou fazendo lives e aí depois nós tivemos aqui limitações. Eu lembro, teve um domingo inclusive, que nós tivemos uma limitação de apenas 15 membros por
igreja. Isso independente do tamanho da igreja. A nossa igreja, ela é uma igreja, uma estrutura grande, tem 800 lugares. A igreja é linda. Então eu só podia fazer culto para 15 pessoas. Imagina. E tinha que ter um intervalo ainda entre uma reunião e outra, fazer higienização, tinha todos os protocolos. Então eu lembro que teve um domingo que eu fiz 11 reuniões. Imagina. De hora em hora, e não era nem a hora cheia. Era uma reunião de 40 minutos praticamente, onde fazia apenas uma abertura, um louvor, dava uma palavra, fazia oração e já encerrava a reunião, para começar outra. E o povo às vezes esperando. Nós temos um amplo estacionamento, então isso favorecia o distanciamento, tinha todos esses cuidados. Nós tínhamos que fazer agendamento de reunião para membro e tal. Então foi uma fase bem turbulenta, vamos dizer muito, assim. Né? Graças a Deus que já passou. Graças né? a Deus mesmo. Mas assim, ó, foi muito tenso. Mas também trouxe, por outro lado, grande aprendizado. Né? E até ali foi um preparo, porque eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que tinha a estrutura da TV Farol, mas na época estava tudo fechado. E ali também foi um agir de Deus na minha vida, para eu poder estar na frente de uma câmera. Porque então eu gravava as lives, e na verdade a live não é gravada, a live é ao vivo, então eu não fazia ali, cometia erros e não tinha como corrigir, era na hora. Né? Hoje a gente tem a tecnologia de gravar e tal, fazer edição, mas ali não tinha. Então foi uma maneira também de eu me ficar mais desinibido, vamos dizer assim, diante de uma câmera e poder falar também, né? Então foi muito bom. Os meus cultos, eu fazia então transmissão de cultos, eu fazia todos os dias, que nós temos reuniões na segunda, na quarta, na sexta, no domingo. Então tinha a transmissão da reunião das 15 horas e no domingo das 8h30. Então era certo. Aí com o tempo foi flexibilizando, os membros começaram a retomar as atividades. Ainda tinha restrição na época lá da terceira idade e tal. Então eu continuei mantendo as lives das 15 horas na quarta e nos domingos. E depois acabei tirando, porque aí as pessoas começaram a voltar. Hoje eu não faço mais transmissão do culto, a não ser uma reunião especial que eu sinto de fazer. Quanto tempo mais ou menos tu fez de live? Foram uns 2 anos ali. Uns 2 anos. Um ano fechou a série, que foi, né? Foi bem intenso mesmo esse trabalho. E atualmente os membros já voltaram para a igreja? Como é que tá? Então, Bruna, a maioria voltou. Só que a gente viu assim também, né, e isso não é apenas um relato aqui de Rio Grande, conversando com outros pastores, a gente vê assim de uma forma geral, infelizmente alguns se perderam no caminho, né? Mas o que eu digo assim, baseado na palavra de Deus, né, de repente era algo que já estava no coração dessas pessoas, porque a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas acaba acontecendo um certo esfriamento espiritual, e uma das táticas do inimigo é quando acontece esfriamento, ele bloqueia a mente das pessoas. Não sei se lembra que eu falei, assim, eu fiquei 2 semanas assim na igreja. Eu tive assim aquela experiência, eu senti a minha fé diminuindo, e assim, ó, fica um tempo sem ir, tu começa a sentir assim como se não precisasse mais ir. E isso é um grande perigo. E acaba meio que assim cegando, uma cegueira espiritual, e esfria a fé no coração da pessoa. Daqui um pouco a pessoa já está vivendo uma vida bem natural e já acha que não precisa de Deus. Enfim, acaba acontecendo esse distanciamento. Essa pandemia trouxe esses problemas também, né? Então algumas pessoas infelizmente se perderam nessa caminhada. Mas também houve pessoas novas que vieram. Isso também aconteceu, e muitas pessoas que hoje estão com Jesus e vieram justamente em meio à pandemia, as situações que aconteceram. E fala um pouco do papel da igreja durante a pandemia. Fundamental. Tanto é que se criou um slogan, né? A igreja é essencial, né? Houve, assim, a gente sabe, questões políticas também que bateram muito de frente com a igreja, porque a igreja junta pessoas. Então tinha aquela questão, aglomeração, né? Mas a gente sempre procurou manter todos os cuidados, e como tudo era muito novo, não se sabia muito sobre o vírus, né? Distanciamento, primeiro era tantos metros, aí depois tal, muitas coisas a gente viu sim que era diferente, né? Que realmente acontece. Mas a igreja foi fundamental nesse ponto, assim, ó, as pessoas, muitas precisavam de ajuda, e teve um trabalho que a gente não fez divulgações disso, que foi assistência, né? Eu não me recordo agora de quantas toneladas de alimento a nossa igreja aqui de Rio Grande, sabe, arrecadou e distribuiu. Que bênção!
entre membros e a maioria não membros da igreja. Então muitas pessoas souberam, porque a nossa comunidade, a nossa igreja, eu vejo assim, é um povo que se ajuda. Nós temos muitas pessoas solidárias e a igreja faz um trabalho assistencial muito grande. Então nesse período da pandemia nós auxiliamos tanto no lado espiritual como no lado financeiro. Doação de botijão de gás, doação até de equipamentos, fogão, móveis, pessoas que precisavam lá. Isso criou uma rede, vamos dizer assim, de assistência, né? E a igreja teve um apoio muito grande, né? Tanto aqui em Rio Grande como em São José do Norte também. Pastor, e quais são os projetos para esse ano no ministério da tua igreja? Nós estamos no ano da retomada, né? Então esse é um lema que nosso missionário ele sentiu no coração. Então nós estamos retomando, inclusive agora já, né, com atividades, o missionário tem vindo ao estado do Rio Grande do Sul, a igreja tem se envolvido, existe essa interação de voltar a esses eventos grandes, né? E, enfim, nosso trabalho na verdade nunca parou, né? Então nós estamos seguindo. Nós temos reuniões na segunda, na quarta, na sexta, no domingo a igreja está aberta praticamente todos os dias atendendo os membros e todas aquelas pessoas que precisarem podem procurar. A nossa igreja fica na Presidente Vargas 347, bem de frente do Hospital do Coração. Pastor, e para encerrar, quais as expectativas para o ano da retomada? Então, nós estamos aí, sabe, crendo no agir de Deus. E eu sei que Deus tem grandes bênçãos, né? Estamos trabalhando, fazendo evangelismo, né? Nós temos uma equipe grande de evangelismo e a gente já está vendo assim, ó, o agir de Deus nas reuniões, milagres acontecendo. Então esse é o trabalho da igreja, arrebanhar o povo para preparar eles para um dia morar no céu. Amém. Muito obrigado, pastor Luciano, pela participação no programa de hoje. E lembrando que os programas da TV Farol também podem ser encontrados no YouTube, para você assistir quando quiser. Até o próximo Sala de Entrevistas.